Olá! Com esse vídeo a gente vai começar a nossa playlist sobre os números racionais. Aqui a gente vai ver sobre as frações, operações com frações, números decimais e operações com decimais, além de também trabalhar com porcentagem. Então, primeiramente, o que são frações? Bom, uma fração é caracterizada por ser uma divisão de números inteiros. Divisão de inteiros. Como assim? Bom, se eu tenho uma divisão, se eu quero dividir uma bala para 2 amigos, eu tenho uma bala dividida para 2 amigos, certo? Então é mais ou menos essa a ideia quando a gente fala em divisão de inteiros. A gente vai ter uma representação para as divisões não exatas, certo? Para as divisões aí fora dos números naturais. Bom, a gente ainda pode representar a fração de outra forma. Então, suponhamos que a gente tem aqui, vamos falar, uma barra de chocolate. Essa barra de chocolate vai ter aqui 8 pedaços, certo? Então, tá aí nossa barrinha de chocolate linda. E eu fui lá e comi 2 pedaços da barra de chocolate, certo? Então, eu comi 2 pedaços de um total 8 pedaços da minha barra. Então, aqui também nós temos outra representação aqui que a gente pode utilizar a ideia de fração. Bom, basicamente, a fração ela pode ser constituída, né? Ela pode ser entendida como a parte de um todo, tá? Então, a gente tem um total aqui 8 pedaços. Eu fui lá e comi uma parte, eu fui lá e comi 2 desses pedaços, tá bom? A fração, ela tem uma leitura típica. Se eu tenho, por exemplo, a fração 1 sobre 3, eu vou falar 1/3. Se eu tenho 1 sobre quarto, eu vou falar 1/4. Se eu tenho 1 sobre 2, eu vou falar 1/2. E aí vai, 1/5, 1/6. Então aqui, quando o nosso denominador, né, a parte de baixo aqui da nossa fração, for um número até 10, a gente vai utilizar essa nomenclatura, né? 1/3, 2/3, 3/4, 3/5, 4/6, né? 2/7. Então a gente usa essa notação. Oitavos, nonos, décimos. E a partir daí a gente usa a finalização avos, tá? Então se eu tenho 5 sobre 11, olha, o 11 já passou do 10. Então são 5 11avos, tá? Bom, como eu havia dito aqui de uma forma breve, a fração ela é a parte de um todo, certo? A parte de cima da nossa fração é chamada numerador. E a parte de baixo da nossa fração é chamada de denominador. Certo, aqui é um i só. Tranquilo. E a partir daí a gente pode trazer 3 tipos de fração, 3 classificações de fração. A gente tem o que a gente chama de fração própria, a gente tem a fração imprópria e a gente tem a fração aparente, certo? Aparente. A fração própria é quando o numerador é menor do que o denominador. Ou seja, é quando a parte de cima é menor do que a parte de baixo. Então, as frações do tipo 2/5, 1/3, note que 2 aqui é menor do que 5, 1 é menor do que 3. Então, essas frações aqui são as frações próprias, tá? A fração imprópria é quando o numerador é maior do que o denominador. Por exemplo, vamos pegar aqui 6/5, 4/3. Note que aqui o 6 é maior do que o 5, o 4 é maior do que o 3. Então, essas aqui são chamadas de impróprias, certo? E por fim, a gente tem a fração aparente, que é quando o numerador é múltiplo do denominador. Como assim? É como se eu tivesse 4 meios, tá?
Só que o 4 divide por 2. Eu falei lá no início que fração é uma divisão. Então, 4 dividido por 2 é 2. Então, ela aparenta ser uma fração, mas ela tem um resultado inteiro, certo? Então, isso que são as frações aqui aparentes. Bom, a gente pode ainda comparar frações. Como é que a gente faz para comparar frações? Bom, a gente tem duas formas. Então, a primeira forma é se os denominadores das frações que a gente está estudando forem iguais. Então, aqui a gente tem denominadores iguais. Então, suponhamos que eu queira comparar as frações. Eu vou falar qual que é maior e qual que é menor, tá? Então, 2/3 e 1/3. Como nossos denominadores aqui são iguais, então basta eu olhar para o numerador. Aquela que tiver o maior numerador é a maior fração. Então, 2/3 é maior do que 1/3. Isso vale para qualquer caso em que os denominadores forem iguais, tá? Mas se a gente, porventura, tiver denominadores diferentes, como que acontece? Bom, em caso de denominadores diferentes, a gente tem que encontrar um método de transformar esses denominadores em um mesmo. Então, vamos pensar aqui, ó. Se eu tenho a fração 3/5 e a fração 1/2, tá? Eu tenho que transformar essas duas frações aqui em fração de mesmo denominador, certo? Qual o número que divide por 5 e por 2 ao mesmo tempo? Bom, a gente tem aqui o 10, certo? Então, nós vamos transformar essas duas frações aqui em fração cujo denominador seja 10. Para isso, nessa fração aqui, eu vou multiplicar em cima e embaixo por 2. Então, vai ficar 3 vezes 2 é 6, 5 vezes 2 é 10. E nessa outra aqui, ó, eu tenho que multiplicar por 5, tanto em cima quanto embaixo. Então, eu vou ter 1 vezes 5 é o próprio 5, 2 vezes 5 é 10. Agora, o que eram denominadores diferentes, eu transformei em frações que possuem o mesmo denominador. Agora, basta eu utilizar aquele método que a gente já viu. A gente olha o numerador e aquela fração que possui o maior numerador é a maior fração. Então, 6/10 é maior que 5/10. Por consequência, 3/5 é maior do que 1/2. E para finalizar a nossa introdução de fração, a gente vai falar sobre simplificação. O que acontece quando a gente simplifica uma fração? Bom, a simplificação ocorre quando a gente tem uma fração em que tanto o numerador quanto o denominador tem um divisor em comum, tá? Então, vamos pegar aqui um exemplo, 4/6. O 4 e o 6 são números pares, então eles dividem por 2, certo? Como a gente viu lá no vídeo de critério de divisibilidade. Como os dois números dividem por 2, então eu posso dividir em cima e embaixo por 2, de modo a encontrar uma fração que é a que a gente chama irredutível, que é uma fração que a gente não consegue mais reduzir, a gente não consegue mais dividir. Então, 4 dividido por 2 é 2. 6 dividido por 2 é 3. Então, essa é a fração irredutível equivalente a essa fraçãozinha de verde. Tranquilo? E a simplificação ela pode ocorrer de várias formas. Por exemplo, em frações maiores, que tem mais de um divisor em comum, então a gente pode ir fazendo a simplificação passo a passo. Vamos pegar aqui, por exemplo, ó, 30/50, tá? Então, os dois aqui, ó, são pares. Então, a gente consegue dividir por 2. Então, 30 dividido por 2 é 15. 50 dividido por 2 é 25. Agora, tanto 25 quanto 15 ainda dividem por 5. Então, eu posso continuar aqui a minha simplificação, tá? Eu não preciso de cara fazer uma simplificação direta de modo a chegar na fração irredutível. Eu posso ir fazendo aos poucos. Então, 15 dividido por 5 é 3. E 25 dividido por 5
é 5. Então, essa é a fração irredutível equivalente a 30 sobre 50, ou 30/50. Então é isso, se inscreva no canal, deixe seu like para me incentivar a fazer mais aulas como essa, compartilhe com seus amigos e clique no sininho para ficar por dentro de todas as aulas.